Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu vou estar me apresentando para vocês. Meu nome é Thiago, tenho 29 anos, sou personal trainer, moro aqui na região de São Paulo. Bom, o motivo de eu estar gravando esse vídeo seria para estar passando um pouco sobre o meu conhecimento referente ao tema sobre a depressão, que vem nos últimos anos se arrastando de mais e mais, e tomou uma dimensão tão grande que a gente vê casos de até suicídio. Então, vou estar passando um pouquinho. Esse primeiro contato que eu estou tendo é mais uma vídeo aula que eu vou estar, na verdade, compartilhando o que eu passei e como que eu consegui, entre aspas, curar a depressão. Mais para frente, eu penso ainda em estar mostrando umas videoaulas que eu desenvolvi, mas como é o nosso primeiro contato, então resolvi estar fazendo chamada de vídeo mesmo. Pois bem, para quem não conhece, a depressão é uma doença, no caso, ela é considerada uma doença psicológica e psicossomática. O que que acontece? São multifatores que correlacionam com essa doença. Por exemplo, o fato de você ter alguma angústia, se sentir sozinho, ter alguma tristeza. Então, são vários fatores que implicam na geração dessa depressão. Porém, tem muitos casos que a gente vê pessoas tristes, mas não significa que ela vai ter uma depressão. Por isso que existe, no caso, uma avaliação que é feita até mesmo pelo psicólogo e também pelo psiquiatra. E, enfim, eu vou estar falando um pouco. A minha depressão, na verdade, começou desde quando eu era criança. O que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que ficou na maior parte do tempo sozinho, tanto na escola como no colégio. Até os dias de hoje, às vezes eu, sabe, me sinto às vezes sozinho. É, No caso, a minha família também, eu não me abro tanto com a minha família por conta de alguns problemas que eu já tive com meus irmãos. E o que acontece? Eu não tenho essa dificuldade. Então, durante muito tempo eu sempre tive problemas de estar me relacionando. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu nunca fui de estar falando meus segredos, as minhas angústias. Então eu sempre procurei ficar no meu canto, isolado, afastado de todo mundo. Só que isso ia me fazendo mal o tempo todo. Graças a Deus tive o eu não tive que usar remédios à base de antidepressivo, mas eu sempre ficava no meu quarto sozinho, chorava também e só pensava nos meus medos, nas minhas desilusões. Tanto que eu nunca tive tantos relacionamentos amorosos por conta disso, por conta da tristeza, da dor que eu senti quando um relacionamento meu não deu certo. Fora também as perdas dos meus avós também, que foram pessoas que me ajudaram muito. Então, assim, desde criança eu já tive esse quadro de depressão. Só que eu nunca coloquei na minha cabeça que eu era uma pessoa depressiva. Simplesmente achava que era só uma fase, uma fase. Então, quando minha mãe sempre queria saber o que estava acontecendo comigo, porque eu não converso, porque eu não me abro para a família. Então, foi a partir desse momento que eu comecei a perceber que, olha, mãe, infelizmente com você não dá para me abrir por conta de mil e uma situações. E no caso eu resolvi estar procurando uma ajuda psicológica. Pois bem, nas primeiras sessões foi um pouco difícil, até me recordo que quando eu fui falar com a psicóloga sobre o motivo que eu estava aqui, foi até engraçado. Eu sempre falava assim, olha,
minha vida parece que eu tenho que matar um leão por dia, porque eu tenho esses altos e baixos, eu não sei o que acontece comigo. Já fiquei muito tempo também sozinho no meu canto. Quando eu saía sempre para os rolês de São Paulo, era sempre eu. Amigos, eu tenho poucos amigos também com quem eu podia confiar. Então, esse passo que eu dei na minha primeira ajuda terapêutica foi muito importante porque eu consegui falar sobre assuntos bem profundos, até mesmo coisas assim que eu nunca esperava ter contado assim. Mas aí, depois, se não me recordo, eu fiquei acho que 3 meses, se não me engano, e a psicóloga achou que eu estava bem, então me deu alta. Só que eu fui perceber depois, quando eu passei pela minha, já na idade adulta, que eu passei com a minha terapeuta, que eu estou com ela até hoje, muitas coisas ficaram para trás que deveriam ainda ter feito a terapia. Então, no caso, vamos separar. Eu, quando era criança, adolescente, vivia sim um momento de depressão, porém nunca fazia uso de medicamentos antidepressivos e também nunca tive aquela vontade de me matar, de sofrer, sabe? Sempre, lógico, tive meus altos e baixos, mas sempre fui uma pessoa silenciosa, até o momento que eu tive que escolher uma faculdade, porque eu terminei o colegial em 2005. De lá para cá foram 3 anos que eu não estudei, assim, só fiz cursos de informática, alguma coisa para estar passando o tempo. Inclusive, um dos meus medos que eu tenho foi com relação ao emprego, desemprego. Eu sempre tive esse medo de, pô, e se eu falhar, como que vai ser? Sempre tive, até hoje eu tenho às vezes um medo assim de as coisas não darem certo. Inclusive quando eu fiz a minha faculdade de educação física, alguns aspectos eu consegui mudar assim através do curso mesmo porque assim sempre foi uma paixão que eu tinha ser um profissional de educação física. Então assim eu consegui arrumar também emprego. No caso, antes eu sempre trabalhava com família, só que trabalhar com família nem sempre às vezes é legal, por causa que a pressão é maior, você parece que você tem que fazer sempre 100% e às vezes eu sentia saudade de tentar fazer alguma coisa, de trabalhar de repente numa empresa que não fosse de família. Então, por incrível que pareça, depois de um tempo que eu fiquei na educação física, consegui o meu emprego na própria faculdade mesmo, né, onde eu estou até hoje. Na área que eu estou não é uma área relacionada à educação física, porém eu tenho contato com vários estudantes da área da saúde, na área de exatas, humanas, então foi uma coisa assim bacana, né? E o que que acontece? Depois que eu ainda comecei a fazer educação física, ainda tive esses problemas de ficar triste, sozinho. A minha sala também, que eu estava, era muito panelinha, pouco conversava assim com o pessoal, né? Só quando eu tinha uma dúvida ou outra, mas era muito raro. Aí eu descobri, pô, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa de diferente, senão vai piorar meu estado. Aí sim que eu vou entrar numa depressão com casos muito mais sérios, até mesmo de internação. Pois bem, o que eu fiz de diferente? Como eu gostava muito de pesquisar na internet, eu soube que a atividade física, o exercício físico, é sim um excelente remédio para depressão. E o que eu mais gostava era fazer atividades de lutas. Aí, quando eu conheci o karatê, parece que foi amor à segunda vista, porque eu já praticava antes uma arte marcial quando criança, porém eu não sabia a filosofia certa, né? Eu só queria sair
para brigar com os outros na rua, tal. Até que chegou um momento, meu pai falou assim, ó, filho, se você tem essa filosofia marcial, você não vai se encaixar e eu vou te tirar do karatê. Aí, depois de adulto que eu tive meu segundo contato com o karatê, e por incrível que pareça, depois que eu comecei a fazer o karatê, eu mudei e muito, muito mesmo, assim, juntamente também com a ajuda que eu estou tendo da minha psicóloga, o que que acontece? Eu consegui contar coisas ainda mais assim profundas que eu tinha, né? E coisas assim que eu voltei, foi na parte da que mais me interessava, que era a minha profissão, porque depois de formado eu também tive dificuldades de arrumar um campo, um local legal assim para mim trabalhar e eu assim, como eu tenho características impulsivas, o que que acontece? Para mim é 8 ou 80, ou é ou não é. Então, no começo sempre fui falar isso aí, para depois chegar nas minhas situações mais amorosas, que é aonde eu tenho ainda essa dificuldade, por conta disso, de se me envolver com pessoas que são do bem. Então, essa dificuldade que eu ainda tenho, assim, né? Mas, se for parar para pensar, pegar o Thiago de antes para o Thiago de agora, realmente eu mudei e melhorei muito. Tanto que na questão da depressão, como também não fazia uso de medicamentos, para mim até foi um pouquinho mais tranquilo para mim estar melhorando, graças à prática do condicionamento das lutas. A partir daí que surgiu o meu interesse em estar participando também de uns projetos meus que eu estou desenvolvendo e estar participando de uns outros projetos voltados no caso, a depressão como tratamento. E no caso, eu estou com um projeto que ainda está sendo desenvolvido, né, que foi no condicionamento físico e o aspecto das lutas para a depressão. Tanto que eu já tive, lá onde eu treino em São Paulo, é, tem alunos também que já tiveram esse mesmo problema que eu. E o que acontece? Meu sensei, como ele sabe que eu sou formado em educação física, ele deixou eu estar dando aula especificamente para esse grupo, né? Então, o que que acontece? Eu faço uso dos meus conhecimentos do exercício físico para estar, assim, atendendo pessoas que têm essa depressão, que têm essa dos casos mais graves que fazem uso de medicamentos, que preferem ficar triste, sozinho. Então, assim, é um processo que eu sei, assim, porque eu já vi num grupo que eu estou participando de depressão que realmente a coisa é muito séria. Só que pouca gente consegue sair da depressão. Mas eu vou falar assim, um conselho meu de profissional. Não adianta você ficar triste, você se trancar no quarto, você ficar sozinho, você arrumar mil desculpas. Você sabe que você tem esse problema, mas a única pessoa, além dos profissionais, do caso da psicologia e do psiquiatra, que pode te ajudar é você mesmo. Se vocês não se colocar na sua cabeça, eu vou melhorar, eu quero, eu posso e eu consigo. Então, para mudar, a primeira parte tem que partir da gente. Se não partir da gente, não adianta fazer exercício físico, não adianta procurar uma ajuda nutricional, uma ajuda farmacológica, uma ajuda psicológica, porque tudo isso depende da gente. Eu falo isso daí por mim. Graças a Deus, hoje eu consigo atingir meus objetivos. Tenho medo de muitas coisas? Tenho bastante medo, só que o medo tá aí para ser superado. E junto desse medo, eu enfrento eles com a ganância de vencer, de fazer o meu melhor. Então, por isso que eu, graças a Deus, melhorei muito na questão
da depressão, que eu não me sinto sozinho. Sim, eu tenho algumas dificuldades ainda, tenho, mas eu sei que isso daí eu vou passar, que as coisas que eu precisava mudar eu consegui. Então, para quem é de São Paulo, que quiser também saber um pouco sobre como funciona meus exercícios físicos, que eu atendo em grupos ou também individual. Como eu não tenho um local próprio ainda, normalmente eu atendo mais em bosques, tanto que eu, nesse ano, eu iniciei também com uns cursos de educação física, assim, voltado para lutas. E foi muito importante porque eu consegui passar alguns cursos de defesa pessoal para o público feminino, que ajudou inclusive algumas pessoas, no caso do público da mulher, que tem algumas depressões, que conseguiu falar, Thiago, graças ao seu curso melhorei e muito a questão de que eu tinha assim uma depressão, só que eu não poderia te contar porque senão você ia de repente poderia me tirar das suas aulas ou então que você poderia, sei lá, fazer qualquer outras coisas, então eu não cheguei a te contar. Mas, voltando a um assunto assim que futuramente eu vou estar falando com mais propriedade, é a questão que a luta em si, nas artes marciais, ajuda e muito o combate contra a depressão. Por quê? Por causa que a arte marcial é uma filosofia. Se você segue essa filosofia, você consegue tudo. E vira e mexe eu tô na luta. Então, é, esse meu primeiro contato foi mais para falar sobre as minhas experiências. Sei que ainda faltou algumas coisas, só que aí para os próximos vídeos eu vou estar falando mais em slide também, para estar explicando, para estar compartilhando um pouco das minhas coisas. E quem quiser saber mais sobre outras coisas, curta a minha página, Viver Bem Assessoria do Bem-Estar e me adicione no Facebook. Terei o maior prazer em ajudar. E eu também estou aí para aprender com todos vocês. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Até mais, gente.